Saudações fraternas aos queridos companheiros, frequentadores, assistidos, alunos, trabalhadores, médiuns, diretores, dirigentes do Centro Espírita Luiza de Abreu Andrade, casa fundada no ano de 1948, há 77 anos. 77 anos, o Grupo Espírita Luiza de Abreu Andrade trabalha aqui na Zona Leste. É uma célula que trabalha em favor da redenção da nossa alma. A redenção da nossa alma, a nossa ascensão para uma esfera melhor. Ou há alguém aqui que deseja continuar vivendo na terra, guerra, fome, violência, necessidade, desemprego? Alguém quer continuar? Claro que não. A gente quer mudar para um mundo melhor. Nós queremos levar junto conosco a nossa família, os nossos amigos. Queremos todos irmos juntos para um mundo melhor. A proposta desta casa espírita é conduzir cada um de nós para um mundo melhor. Mas não tem pressa. Ainda tem tempo. Nessa encarnação ainda tem tempo. A proposta do Espiritismo é fazer cada um de nós melhor, porque quando nós melhoramos, nós atraímos espíritos melhores e mais iluminados. A nossa palestra, antes dos trabalhos de psicografia e de pintura mediúnica, que são 20 minutos, 15, 20 minutos de reflexão a partir do Evangelho, ela versa sobre, ela focaliza as vozes do céu. Olha aqui. Que mensagem? É o prelúdio, é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. As vozes do céu. Elas falam por intermédio da mediunidade com Jesus. Então nós vamos fazer a nossa leitura de preparação, que é justamente dar a vez às vozes do céu. No caso, a voz do céu, o céu como um mundo melhor do que o nosso. É uma forma alegórica de se referir às esferas maiores, mundos abençoados, habitados por espíritos que não são ciumentos, não são invejosos, não são mesquinhos, não são intolerantes, não são beligerantes, não são soberbos. Lá só tem espírito bom. O que não é bom está aqui. Ficou tudo aqui. Mas a gente vai melhorar. Então as vozes do céu, falando em vozes do céu, trabalho de psicografia, todos deram um nome para a mensagem. Quem ainda não deu, procure lá na livraria nossa feirinha de livros itinerante, feirinha de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda, livros pela metade da metade do preço. Fui na livraria nesta sexta-feira, escolhi um livro. Quando eu vi o preço, meu Deus do céu, R$70 um livro. Não julgando o livro pelo conteúdo, mas pelo peso. Eu disse, meu Deus do céu, se esse livro levinho custa R$70, imagine se eu fosse um livro. Se eu fosse um livro, ia custar um absurdo. Ninguém ia me levar para casa. Ia ficar encalhado na livraria. E a nossa livraria, a nossa feirinha de livros, modesta, está com ótimos livros, melhores livros espíritas publicados, novidades, lançamentos, pela metade do preço do livro das livrarias. Mas voltando às vozes do céu. Nós vamos iniciar dando a palavra a um espírito abençoado. Não sei se já ouviram falar Dr. André Luiz, Espírito Dr. André Luiz. Alguém já ouviu falar? Conhece aquele livro famoso? Como é que se chama mesmo? Nosso Lar. Ela leu, olha, do Dr. André Luiz, Espírito Dr. André Luiz. E nós vamos convidar a nossa irmã, a Cristina,
para abrir a nossa reunião, que já foi aberta pela dona Alice, a quem eu saúdo respeitosamente mais uma vez aqui, nossa irmã, militante, atuante desta casa há tantos anos, ofertando o seu trabalho dedicado, amoroso, carinhoso, que nos acolhe com toda essa simpatia, com toda essa benevolência. Que ela seja abençoada. A reunião já foi aberta em prece, mas nós vamos à nossa leitura de preparação. Nós vamos fazer a leitura de um capítulo do livro Sinal Verde, que se encontra aqui conosco, de autoria do Espírito Dr. André Luiz, psicografado pelo nosso querido, saudoso, que falta que ele faz, Francisco Cândido Xavier. Esse livro Sinal Verde é uma publicação da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais. Eu passo a palavra a Cristina, que faz parte do nosso colégio de médicos, que vai dar a voz ao Espírito do Dr. André Luiz. Bom dia a todos. Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Fazer o bem, através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Oi? Obrigado. Nosso muito obrigado. Nosso eterno agradecimento a Francisco Cândido Xavier. Graças a ele, as vozes do céu, no caso, o Dr. André Luiz, manifestou-se entre nós nesta manhã abençoada. Um aviso muito importante a todos que estão com tossinha. O que é a tosse? A tosse é uma manifestação do nosso aparelho respiratório, em especial do pulmão. Quando a gente tosse, é porque entrou alguma coisa, ou entrou, está sendo formado em nosso pulmão, alguma coisa que está incomodando, que está trazendo transtorno ao pulmão. Então, qual é a reação do aparelho respiratório? Qual é a reação? Qual é a reação? Que bom, micróbiozinho novo, vem cá, vou dar um abraço. Não é essa a reação. O nosso sistema imunológico reage, não é? E o que ele faz, como a senhora já falou, ele expulsa, e a tosse é uma expulsão. Então, quando a gente está tossindo, precisa pôr a mãozinha na boca, ou o lenço, não é?
Porque senão a gente vai expulsar o que o pulmão expulsou, vai expulsar no próximo. Aí o próximo daqui a pouco também está tossindo, e aí vai uma corrente que nós precisamos evitar que isso aconteça. Sem contar o seguinte: tosse a mais de 3, precisa falar esse aviso, não, dona Anice, o centro espírita é pela saúde do corpo e da alma. Tosse a mais de 3 dias, procurar a unidade básica de saúde. Tosse a mais de 3 dias, aí já está dizendo alguma coisa. Mas o meu médico não resolveu. Procura outro. Muda de médico. Não dá para mudar de tosse, dá? Quer trocar a sua tosse pela minha? Não dá. Pronto. A tosse solidária. Então vamos cuidar bem da saúde do corpo, viu, gente? Muito esperto, porque vocês conhecem o cupim? Quem já viu um cupim? Você olha para ele e fala: coitadinho do cupim, tão bonitinho, tão bonito. Sabe aquele seu móvel Luís XV que você herdou da sua tataravó? O cupim, quando olha, ele diz: meu Deus do céu, isso aqui para nós é nossa nova residência. Ele entra dentro do... Ele é um cupinzinho, que é aquele bichinho que voa. E a gente fala assim: ai, que bonitinho. É os cupim com asinha. Eles descem no nosso lar. Não é o nosso lar do Espírito do André Luiz, é o nosso lar, a nossa residência. E começam a devorar apetitosamente aquele móvel da sala, que é nossa herança, que veio lá da tataravó, da tia, da avó. Quando vai ver, vem alguém em casa e diz: o que é essa serragem toda no chão? Isso aí eu não sei o que é, não sei de onde vem, é o cupim. Aí não adianta mais. Geralmente, quando a gente descobre, isso é importante, essa colocação. Quando a gente descobre que o móvel da sala está cupinzado, pode ser até o sofá. Aí já está perda total, não dá mais tempo. Às vezes as pessoas até colocam, não é? Coloca veneno, remédio no móvel, mas quando a coisa está muito adiantada, é difícil. Essa analogia do cupinzinho, ela tem uma intenção nesta manhã. Porque existe um cupinzinho que é o pensamento negativo. É um cupim. Bem, você está saindo de casa: vou lá no Luiza de Abreu receber o passe, vou lá na fluidoterapia, vou ver lá meus amigos, a dona Anice, o que ela vai falar hoje, a palestra dela. Aí vem o pensamento: não vai adiantar nada. Bobagem, está muito frio, fica em casa. Um pensamento que vem do nada. Não é o seu caso, mas é o caso de muita gente que pensa assim: eu acho que eu vou ficar em casa, está muito frio, eu vou domingo que vem. O cupim já entrou o cupim. O cupim entrou onde? No pensamento da pessoa. E um cupim sozinho não faz verão. Estou até aproveitando aqui. O cupim geralmente ele se prolifera com muita facilidade, ele vira uma família. E aquele pensamento negativo que entrou na gente acaba fazendo moradia no nosso pensamento. Então, um pensamento cupinzado vai atrair outro pensamento. Aí alguém vai dizer: não, domingo que vem eu vou lá no Luiza de Abreu, não vou nesse. Aí alguém vai dizer: não, domingo que vem nós vamos fazer um churrasco, fica aqui para ajudar a gente a nos preparar. Aí a gente já vai adiando. Quando foi ver, o cupim já tomou conta do nosso pensamento e nós esquecemos da força que a frequência, uma vez por semana, a casa espírita pode nos trazer. A força. E quando eu falo força, não é a força braçal, apenas e tão somente a força física, mas a força espiritual. Porque tudo começa no espírito. O espírito otimista: não vai no centro espírita, está frio hoje. Está frio, mas é nada que eu não possa colocar, não é? Paletozinho, moletom, vamos em frente, que é isso? A gente vai andando, chega aquecido. O pensamento positivo, ele se sobrepõe ao pensamento negativo. O pensamento positivo se sobrepõe ao pensamento negativo, e o pensamento negativo fica enterrado ali e vai desaparecendo.
Então, nesta casa, frequentando esta casa, Luísa de Abreu, uma vez por semana, nós vamos ter a nosso auxílio os espíritos benfeitores que trabalham pela nossa saúde para curar as feridas da nossa alma. Ah, mas eu não estou com ferida. Não, estou falando ferida da alma. Ferida da alma é o ressentimento, é o remorso, é uma revolta, é algo que está dentro de nós que faz mal, porque se você come um camarão passado, um camarão que passou do prazo de validade, não pergunta para ele, né? Camarão, você já passou do prazo de validade? O que ele vai dizer? Não, estou ótimo, né? Aí você come o camarão, evite comer, mas se você for comer, de repente ele está deteriorado. O que vai acontecer com o organismo nosso? Começa a dar cólica. Alguém já passou por isso? Eu escutei, meu Deus do céu. Quem já passou? Começa com uma cólica, toma um remedinho, não adianta, começa a aumentar, indisposição, azia, e etc. e tal. Os sintomas são esses. Aí acaba indo para o hospital, porque a coisa é perigosa, acaba trazendo uma infecção intestinal. Então, os pensamentos negativos, pessimistas, de revolta, de ódio, de ressentimento, aqueles pensamentos que nos atraem outros pensamentos negativos, é alguma coisa estragada que está dentro de nós. E o que vai acontecer conosco? Vai nos prejudicar. Quando nós frequentamos a Casa Espírita Luísa de Abreu, uma vez por semana, ao receber o passe, ao prestar atenção na palestra que tem por objetivo recordar aquilo que todo mundo já sabe, que é a reforma íntima, começa a limpar, começa a tirar os até emagrece, viu, frequentar o centro espírita, sabia? Quem está gordinho aí vai emagrecendo, vai ficando mais ágil, vai ficando, ajuda a combater as rugas. As senhoras e senhoritas, atenção, é melhor do que renil, porque quando fica revoltada, ressentida, melindrada, começa a fazer aquela carinha de desgosto, é cheio de ruga. Agora, quando começa a frequentar o centro espírita, a dar valor para a mensagem positiva e amorosa, o rostinho começa a ficar juvenil. Isso vale para os rapazes também, embora não seja a preocupação deles principal, a beleza, não é? Mas vale hoje em dia, os homens também estão muito vaidosos. Frequentar a casa espírita é receber orientação das vozes dos céus, que se manifestam por intermédio da mediunidade dos nossos irmãos, que na entrevista, no depóio, são inspirados, não é, dona Alice? No depóio, a pessoa que está atendendo está ligada lá na mediunidade com Jesus, nas vozes dos céus, na orientação, na palestra, no passe. Então, a frequência à casa espírita. Ah, mas eu sou católico, posso ir? Aqui ninguém pergunta qual é a nossa religião. A única pergunta que se faz aqui no Luísa de Abreu é uma só. Posso ajudar? Essa é a pergunta que nós fazemos aqui. Porque nós já sabemos que ajudando o nosso próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. As vozes dos céus, elas vão conversar conosco hoje, trazendo mensagem. Há uma grande curiosidade, é preciso que se diga a verdade, em verdade vos digo palavras de Jesus. Há uma grande curiosidade em saber como é que está o meu tio, a minha avó, o meu irmão, meu pai, a minha mãe no mundo. Uma grande curiosidade, que é uma curiosidade vã, porque a gente já sabe, a pessoa que na Terra foi uma pessoa boa, dedicada, honesta, amorosa, trabalhadora, pai exemplar, mãe exemplar, uma pessoa que deu o melhor de si, como ela está no mundo espiritual. Vamos ver quem sabe a mediunidade aqui. Ninguém sabe, ninguém faz ideia. A pessoa que foi uma pessoa excelente na Terra, como é que ela está no mundo espiritual? A gente, ela está ótima, está melhor que você, não é?
A pessoa que na terra fez o bem, plantou o bem no coração do próximo, se dedicou, se esforçou, se colocou em segundo plano para auxiliar outras pessoas, no mundo espiritual está ótimo. Está no mundo espiritual bom, numa colônia boa, está estudando, está trabalhando, está namorando, que a gente namora também no mundo espiritual. Olha aí que boa notícia. Tem passeio, tem férias, porque o que está lá em cima está embaixo. O que está embaixo está lá em cima. Só que aqui na Terra é uma versão piorada do que está melhor no mundo espiritual. A pessoa que foi boa na Terra está ótima no mundo espiritual. Não precisa de psicografia para saber isso aí. Precisa estudar o Espiritismo, que nós estamos... O final dos tempos já chegou. Então está na hora, ou estuda agora, ou então vai pegar a lotação para o outro mundo de expiação e provas. Que a Terra vai mudar para mundo de regeneração. Aí vai ter lotação, mundo de expiação e prova. Vai todo mundo para lá, de novo. Ah não, mas eu quero ficar na Terra. Não vai ficar, que é mundo de regeneração. A pessoa ciumenta, invejosa, mesquinha, odiosa, não vai ficar aqui. Olha lá, meu filho no Evangelho, eu não me canso de dizer, estávamos fazendo o Evangelho lá, e aí eu estava entusiasmado. No mundo de regeneração não tem gente invejosa, não tem gente ruim, não tem gente maledicente, não tem gente ciumenta, não tem gente preguiçosa, só tem gente boa. E aí o meu filho disse, 5 anos de idade, pai, então não vai ter ninguém nesse mundo. 5 anos de idade. Eu disse, filho, paciência, a gente vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então vai chegar a hora do lotação. Lotação para o mundo primitivo. Quem é que vai? Os corruptos políticos. Entra todo mundo em lotação. Não, mas eu não quero ir, por favor, o senhor faça a mão, porque vai ter a segurança ali. Pode entrar, mas eu não quero. Não tem nada que querer. Vai entrar. Quem mais vai entrar? As pessoas ruins, perversas, que incentivaram a guerra ali. Nem vamos falar. Para onde eles vão? Lotação para o mundo primitivo. Todo mundo vai no lotação, vai abarrotado. Vai ser várias lotações para poder levar todo esse povo. E vai ter lotação para o mundo de expiação e provas. Para aqueles que estão aqui na Terra hoje, não aprenderam a lição, não são pessoas perversas, não, são pessoas que querem o mal, mas é gente morna, ora faz o bem, ora faz o mal, não está definido. Então continua no mundo de expiação e prova, mas não na Terra, que a Terra vai virar mundo de regeneração. Para que todos nós possamos habitar nesse mundo novo, em espírito, porque ainda tem muito chão pela frente, o Espírito Emmanuel, por intermédio da Santa Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, diz que até o ano de 2057 o bicho vai pegar. Ele não falou assim. O Emmanuel não usa essa linguagem que é mais coloquial nossa, mas o que ele quis dizer? Que até o ano de 2057 as dificuldades, de forma geral, vão se acentuar. A gente não está vendo isso? Em vez de amenizar o problema da guerra, parece que aumenta. Então nós estamos vendo que as profecias estão se cumprindo. Mas vem o lado bom, o lado consolador. Não é o final do mundo. A partir de 2057, mais ou menos, os espíritos não podem precisar uma data. As coisas começam a melhorar. Devagarzinho. Por que vai melhorar? Porque com todos esses espíritos perversos indo embora, não vai melhorar a situação aqui? Sim. Só tirando o cupim da terra. Quem é o cupim? É o corrupto. O cupim é o ladrão, o cupim é o assassino, o cupim que comete todas essas violências vai ser. Tirou o cupim, o negócio começa a melhorar. Então o objetivo das vozes dos céus, nesta manhã, embora possa acontecer, como já aconteceu várias vezes aqui nesta casa, mensagens de parentes desencarnados nossos, quando o parente desencarnado está em condições, está com saúde espiritual, pode fazer a viagem lá Tem gente que reclama quando pega a marginal, a viaduta para ir para
para Mogi das Cruzes. Imagine você fazer a viagem, não é? Por uma colônia que está localizada muito distante daqui, no lugar mais elevado. O espírito, para vir para cá, ele precisa estar em boa situação, boa situação espiritual. Então, às vezes acontecem essas manifestações. Agora, a tônica do trabalho, por tônica nós entendemos assim, a praxe do trabalho, o objetivo do trabalho, é contribuir para o nosso bem-estar espiritual, para que a gente possa se habilitar a vivenciar no mundo de regeneração. Então, são mensagens, para algumas pessoas, eu já recebi puxão de orelha do Espírito. Mas não é aquele puxão de orelha, é um puxão de orelha delicado. Advertências, alertas, orientações, correções, consolação, mensagens de fortalecimento da fé, mensagens pontuais relativas à nossa saúde. Então, esses espíritos, eles se manifestam trazendo mensagens que são necessárias serem lidas, percebidas, apreendidas e colocadas em prática no nosso dia a dia. Não tem fantasia, não tem... O Espiritismo não é isso. O Espiritismo é pragmático, é pão, queijo. É aquilo que a gente precisa. Os Espíritos dizem assim: tudo que é colocado na psicografia como orientação, aqueles que procuram o trabalho, já foi falado espiritualmente, já foi cochichado, já foi transmitido espiritualmente pela telepatia, pela forma de comunicação dos espíritos. Mas nós estamos tão preocupados com Netflix, com aquela série que a gente está acompanhando, com os nossos problemas econômicos, financeiros, amorosos, sentimentais, profissionais, que a gente não escuta as mensagens transmitidas dessa forma sutil, que é esta forma de comunicação dos espíritos. Então há necessidade de que tenha um filho de Deus, um médium que vem aí sempre e que fica já uma verdadeira fila de espíritos para se comunicar, trazendo a mensagem, né, apropriada à nossa necessidade. Então são as vozes dos céus que não vão trazer poesia nessa manhã, não é o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é trazer palavras de orientação, reconforto espiritual, alerta, tudo aquilo que visa melhorar a nossa saúde espiritual. Lembrando que a natureza não dá salto. Ninguém aqui vai virar santo do dia para a noite. O único santo que a gente conhece é Jesus, Espírito puro e perfeito, conforme encontramos. Conhece esse livro? Livro dos Espíritos? Este livro é o farol do Espiritismo. Quem é espírita? Espírita é porque segue o livro dos Espíritos. E nós sabemos que a reforma íntima é passo a passo. A pessoa que bebe, que fuma, que fala mal, que é revoltada, ela precisa se conscientizar que ela vai melhorar passo a passo. Por onde a gente começa a reforma íntima? Pelos vícios grosseiros. Cachaça é vício grosseiro. Quando eu digo cachaça, bebida alcoólica em geral. Tem que parar com isso aí. Cigarro, narguilé, aquele cigarrinho de vidro, isso aí atrai maus espíritos e acaba com a saúde do corpo físico. Nós vamos começar a reforma íntima devagarzinho, pela eliminação dos vícios grosseiros. Como é que a gente vai conseguir isso? Frequentando uma vez por semana, Luísa de Abreu, recebendo assistência espiritual e afastando esses espíritos que incentivam o nosso vício. Ninguém vai mudar do dia para a noite, mas devagarzinho nós vamos nos tornando cada vez melhores e menos vulneráveis às influências espirituais daqueles que desejam nos prejudicar. Conta uma antiga lenda muito folclórica na Alemanha. Alguém já encarnou na Alemanha aqui? Então, quantas encarnações nós tivemos na Alemanha, na Inglaterra, na África, na Oceania, sabe Deus, não é? Em Portugal, na Espanha, na Arábia.
Mas lá na Alemanha tem uma lenda muito antiga, muito interessante. É lenda, viu, gente? Não é... É uma história para crianças grandes, como eu, como vocês que estão aqui, como nós que estamos aqui, justamente no sentido de que a natureza não dá salto. Havia um senhor, diz a lenda alemã, folclórica, é uma historinha com fundo moral. Um homem já madurão, vivia muito solitário, na cabana, na choupana, assim, num vilarejo, e era muito solitário, muito sozinho, e ele queria alguém, mas o destino não aproximou ele de nenhum coração amigo. Ele não se casou, não noivou, namorou, mas não deu certo. E o único sentimento que ele tinha naquele instante era por uma gatinha. A gatinha fazia companhia. Onde ele ia, a gatinha ia atrás. Ele ia cortar lenha, a lenha é antiga. A gatinha ia junto. A gatinha não cortava a lenha, mas ela prestava atenção. Assim. Ele vinha para a cozinha fazer a refeição, a gatinha estava lá. Ele ia dormir, a gatinha dormia ao pé dele, no leito. Ele ia ler, gostava de ler, a gatinha estava ali, prestava atenção no que ele estava fazendo. Ele olhava para aquela gatinha, que era a única companhia que ele tinha. Quem sabe alguém aqui que esteja nessa condição de ter um animalzinho de estimação, morando sozinho, a quem dedica muito carinho. Um dia, é lenda, viu, gente? É folclore, não vai levar isso ao pé da letra. Um dia ele pensou assim: ah, meu Deus, eu vivo tão sozinho, se ao menos eu tivesse uma mulher do meu lado, que fosse como essa gatinha. Se a minha gatinha, em vez de ser gata, fosse uma mulher, que felicidade seria ter uma mulher tão dedicada, tão amorosa, tão verdadeira, tão pura como a minha gatinha. E ele ficou nesse pensamento, que a gatinha podia ser uma mulher com a qual ele estivesse ali consorciado, casado, vivendo a vidinha dele. Ah, isso aqui é lenda, hein, gente? Não vai ficar fazendo a mesma coisa em casa com a sua gatinha. No dia seguinte, ele acordou e procurou a gatinha. A gatinha tinha sumido. Mas na cozinha tinha uma linda mulher. A gatinha era marronzinha. Alguém tem gatinho marronzinho? Não? Marronzinho castanho, não é que fala? E tinha uma mulher de cabelos castanhos que olhou para ele muito carinhosamente e ronronou, não é? Aí ele disse: meu Deus, minhas preces foram atendidas. A gatinha se transformou numa linda mulher, e ela ali na casa dele, preparando a refeição matinal. Já pensou que beleza? Pois é lenda, é história para crianças grandes como nós. E o homem ficou tão contente porque aquela mulher, o temperamento dela era semelhante à gatinha, compreensiva, amorosa, onde ele ia, ela estava sempre junto dele. Aí ele disse assim: meu Deus, eu não posso continuar vivendo com a gatinha, quer dizer, com essa mulher, preciso me casar, formalizar a união. Aí ele fez uma festa, convidou lá o sacerdote, ele não contou para ninguém, né? Também não é bobo, né? Uma festa muito bonita, e o sacerdote da religião deles, protestante, para formalizar o casamento de acordo com os ritos religiosos daquela religião. E aquela festa tinha bolo, tinha o que tinha na festa? Vocês não foram lá pelo jeito, né? Brigadeiro, casadinho, tosse não tinha. Na história não tem isso. E a festa estava indo muito animadinha, muito feliz e tal, e todo mundo admirando aquela linda mulher. O que esse homem fez? Onde veio essa mulher tão linda? Cabelo castanho, cheio, né? Nem precisava pôr bombril, porque geralmente, antigamente punha bombril, né? Para o cabelo ficar cheio. Alguém lembra desse tempo? Não é, ainda bem, né? Porque senão já tinha 100 anos, né? E
A mulher, quer dizer, a gatinha, a mulher estava lá linda, maravilhosa, bem vestida, a festa ia em andamento, e o homem todo feliz, e todo mundo, poxa, esse homem, o que será que ele tem para atrair uma mulher tão bonita, tão carinhosa, tão educada, tão gentil, tão discreta, né? Porque a descrição da mulher é difícil, né? Mulher discreta, assim, quietinha, assim, ela estava ali sempre. E o homem, que havia, aquele senhor idoso que estava casando com a gatinha, quer dizer, com a mulher, estava muito feliz. Ele sentiu que havia muita inveja no ambiente e ele ficou feliz, né? Porque ele tinha o que os outros não tinham. Só que de repente aconteceu alguma coisa muito estranha. Vocês já viram camundongo? Camundongo é um ratinho pequenininho. Não é um ratão, não é ratazana, é pequenininho, é uma coisinha de nada assim. E ele entra em qualquer frestinha. De repente entrou um camundongo no meio da festa e começou a andar para lá e para cá. Quando a mulher viu o camundongo, a mulher, que tinha sido gatinha, ela viu o camundongo, ela se livrou de todas as roupas, se jogou de quatro atrás do camundongo, querendo caçar o camundongo. E todo mundo ficou surpreso, porque, meu Deus do céu, o que é isso? Essa mulher caçando o camundongo. Essa é a lenda alemã que diz o seguinte: ninguém muda a sua natureza do dia para a noite. A natureza não dá saltos. A melhora começa passo a passo, com a consciência daquilo que nós precisamos mudar. Muita gente reclama aqui que as suas preces não são ouvidas, porque não está pedindo o que precisa. Que também é arrogante, que acha que Deus está a serviço das nossas necessidades. E esquece que cada um está colhendo aquilo que plantou. E que para que as nossas preces sejam ouvidas, é necessário humildade e fervor. Impregnar as nossas preces de humildade e de fervor. Não existe magia. Magia é para a criança. Feitiçaria é ilusão. O que existe é conquista, merecimento. O espiritismo é meritocracia. No mundo espiritual, quando a gente fala isso, muitas pessoas ficam incomodadas. Não tem democracia no mundo espiritual. Não tem democracia. O que é democracia? A maioria escolhe alguém para ser o dirigente, para ser o presidente, o senador, o deputado, o prefeito, o vereador. No mundo espiritual não tem democracia, não existe isso. Existe meritocracia. Aqueles que governam no mundo espiritual são os espíritos mais iluminados. Então, os espíritos mais iluminados, em condição moral mais elevada, são aqueles que governam, que têm sobre si a responsabilidade de governar as colônias do mundo espiritual. Então, lá não tem eleição, não tem essa brigaiada toda que tem aqui, porque é meritocracia. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade é mérito ou demérito. Cada um está colhendo aquilo que plantou. Porém, nesta casa, a gente sabe que é possível mudar o nosso destino. Como é possível mudar o nosso destino? Melhorando o nosso padrão vibratório, substituindo os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Eu posso, eu quero, eu vou. Se não der certo hoje, vai dar certo amanhã. Se não funcionar desse jeito, vai funcionar de outro. E se eu não conseguir, é porque ainda não é o tempo de Deus ainda. Pensamento forte e inabalável. Reforma íntima e prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade material, que é auxiliar, uma obra benemérita como Luísa de Abreu. A gente ajuda com uma cesta básica, com doação de alimento, roupas novas e usadas, calçados novos ou usados, utensílios domésticos que nós não usamos mais. Nós doamos para esta casa,
para que esta casa possa encaminhar para as obras beneméritas que leva adiante. Ajudar moralmente. Como ajudar moralmente? Ajudar moralmente é levar a palavra de Jesus, a palavra de otimismo, de reforma íntima, às almas aflitas. Por intermédio do sorriso, do abraço amoroso, da palavra consoladora, do ensinamento que constrói dentro da pessoa um novo ser. Caridade moral não precisa ter grana. É só pela palavra, pelo abraço, pela vibração. Lembrando também a necessidade da caridade moral de perdoar 70 vezes 7 aqueles que nos prejudicaram. Para terminar, de certa feita apareceu lá no nosso centro espírita, uma senhora desesperada, gritando, se debatendo, estava nervosa. E é claro que todos os trabalhadores foram lá, eu também. Calma, minha senhora, sem calma nada. Meu marido me abandonou com 3 filhos. Meu marido começou a usar uma linguagem bastante desagradável, vulgar, acusando o marido. A gente compreende, porque uma mulher ser abandonada com 3 filhos não é fácil para criar. E ela gritava, estava desesperada e tal. Uma senhora já, que parecia muito sofrida, envelhecida precocemente, foi o que a gente pensou. E aí um veio, deu passe, outro trouxe a água magnetizada, e com conversa, oração, ela foi se acalmando. Quando ela se acalmou, já estava mais calma, mais tranquila, eu perguntei, com o desejo já de auxiliar ela materialmente, porque com 3 filhos, ser marido não é fácil. Eu disse, bom, minha senhora, a senhora, o que a senhora está precisando? A senhora, eu não sei como é que está a situação, seu marido faz tempo, como é que é, quanto tempo deixou a senhora? Vamos ver o que está faltando. Eu disse, não, o meu marido, ele foi embora há 8 anos. Vocês estão ouvindo? O marido dele, tem alguém prestando atenção? Então estou todo voando. O marido dela tinha ido embora há 8 anos. E aí, quando ela recordou, ela começou a gritar de novo. Aí eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, seu marido foi embora há 8 anos e a senhora ainda está desse jeito? O que aconteceu com os seus filhos? Estão passando? Não, meus filhos estão casados já. Meu filho se formou aí na USP. Minha filha não quis estudar, mas conseguiu um maridão, rincão, está bem de vida. Meu outro filho não quer nada, ele está por aí, está vivendo a vida dele. E eu digo, e a senhora? Eu estou revolta, e começou de novo a fazer aquele teatro. Então, obsessão. Já ouviram falar da obsessão? A influência maléfica que espíritos malfazejos, por desejo de vingança, geralmente, por brincadeira, por não ter o que fazer, para se divertir, ficam hipnoticamente induzindo a pessoa ao ridículo, ficam submetendo a pessoa ao desespero, à desilusão e à aflição. E como a pessoa não está protegida espiritualmente, não tem crença religiosa, não frequenta uma casa espírita, ela está sujeita à má influência desses espíritos. E muitas vezes, como acontece esse caso, tem outros casos também, aquela senhora que também procurou o centro espírita desesperada, em choro, não, porque ele morreu, assim, calma, ninguém morre. Ele foi para o mundo melhor, que a gente já vai pegando pesado, que a pessoa está naquela aflição. Ele morreu, não, ele não vai voltar, ele morreu, não vai, eu estou aqui, sabe? E começou desesperada, passe, água, oração, ela se acalmou. São muitos os casos que acontecem lá no centro espírita, que a gente conta com o desejo de servir de ajuda àqueles que estão passando por dificuldades, que sejam espertos em relação às influências espirituais. Eu disse, mas era seu marido? Ela disse, não. Aí eu disse, não eram casados? Eu disse, de jeito nenhum. Eu disse, mas era um filho seu? Aí o senhor acertou, era um filho meu. Aí eu falei, meu Deus do céu, tadinha. Desencarnou o filho, jovem ainda, tá? Aí eu comecei a falar,
Os jovens que desencarnam mais cedo, cumpriram a sua missão na Terra, estão no mundo maior, numa situação melhor. É uma provação, provavelmente para ele ou para a senhora. Mas me diga uma coisa, né? Como era o nome dele? Para pôr nas vibrações, percebeu? Era assim, Flu. Eu digo, bom, tudo bem, o apelido era Flu. O sobrenome? Não tem sobrenome. O cachorro não tem sobrenome. O senhor está brincando, o cachorro não tem sobrenome. O senhor quer o quê? Quer a certidão de nascimento do cachorro que morreu? Eu quero receber mensagem dele pela psicografia. Eu falei, agora também. Dona Alice, que a gente... Lindas histórias do Centro Espírita. Um dia a gente vai escrever esse livro, certamente com a sua colaboração. Então nós vamos, nesse instante... Aí vai dar um livro de 500 páginas. Os direitos autorais em benefício ao Luísa de Abreu, as obras beneméritas da casa. Então nós vamos iniciar os trabalhos de psicografia e pintura mediúnica. Eu só quero fazer um grande pedido a todos. Fiquem à vontade para se levantar, para ir ao banheiro, para ir lá fora, mas que neste ambiente a gente esteja no silêncio da oração, para ajudar os médiuns. Terminada a psicografia, dentro de 45, 50 minutos, as mensagens recebidas serão entregues às pessoas que permanecerem na casa. Se desistir do trabalho, nós pegamos a mensagem e vamos colocar na urna de vibrações, tá bom? Porque a mensagem é de cada um. A feira de livros vai prosseguir. Quem ainda não viu os livros ou não está sabendo, teremos uma pintura mediúnica nos livros. Os espíritos vão trazer uma mensagem, mas que não será por palavras, será por imagens. De repente a pessoa está triste, recebe a mensagem de um sol nascendo, uma coisa bonita. Cada uma mensagem pintada de acordo com a necessidade espiritual de cada um. Em relação à psicografia, nós já falamos, nós vamos estar trabalhando durante 45, 50 minutos no silêncio da oração. Então pode se levantar, fique à vontade, vai até a livraria, ninguém está amarrado à cadeira, mas que o faça no silêncio da oração, tá bom assim? Então nós vamos nesse instante nos recolher em oração. Vou convidar novamente a Cristina para que ela venha aqui até a tribuna, está colaborando hoje os trabalhos de assistência espiritual, ela que faz parte do Colégio de Médicos. Ela vai nos conduzir em oração. Então eu convido a todos a fechar os olhos suavemente, a mentalizar a figura do nosso amigo e amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que um dia afirmou, está em Mateus 18º capítulo, 20º versículo: quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, eu aí estarei. A certeza da presença espiritual de Jesus entre nós. Nós vamos mentalizando a sua figura, que vai nos auxiliar nas bênçãos dos trabalhos mediúnicos da manhã de hoje, e envolvendo a nossa irmã para as orações. Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas na medida em que nós perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, nós damos por iniciado então a nossa sessão pública de psicografia e de pintura mediúnica, contando com a boa vontade, com a oração de todos e o silêncio da oração. Fiquem à vontade para se levantar a hora que quiser, mas no silêncio, no carinho da oração. Deus abençoe a todos. Retornaremos dentro de 45, 50 minutos para entregar os livros e as mensagens recebidas. Deus abençoe a todos. Vamos, nesse instante, sendo envolvidos na música do nosso querido amigo Áureo Corrado, a quem eu peço ao Pai Celestial, envolva nesse instante em muita saúde, em muita paz, nosso querido irmão que comparece ao nosso trabalho por intermédio da gravação. Áureo Corrado seja abençoado.